é, empregada doméstica, ela não pode comer direito. Empregada doméstica dorme de qualquer jeito. Gente do céu. Ah, se vocês não me conhecem ainda, eu não me apresentei. O meu nome é Iron Nascimento, Irone Nascimento, Ironildes Nascimento, como vocês quiserem me chamar, tá bom? Vou contar pra vocês aqui, pra você que está aí do lado da tela, o que aconteceu. Quando eu tinha 19 anos, eu fui trabalhar em uma certa casa e não estou falando mal, mas eu estou falando a realidade, né? A minha realidade. Nessa casa, era um apartamento pequeno, né? Era um apartamento pequeno. Tinha dois quartos só. Mas na área de serviço, daria para fazer um quarto de empregada, né? Mas como não queria ocupar esse espaço para uma doméstica, para uma empregada, tinha um varal das roupas, que a gente dormia, aí um colchãozinho fino, não era um colchão, né? Se fosse um colchão bom, eu amo dormir em colchão bom. Pode ser no chão, mas que seja um colchão bom, né? Para dormir a noite, pelo menos, boa. E nesse lugar eu fazia tudo. Eu lavava, eu arrumava, eu cuidava de criança, duas crianças, e fazia tudo. Era uma doméstica, fazia tudo. Hoje, graças a Deus, depois dessa casa, eu fui para um lugar, tomar conta de uma criança. Hoje, para a glória e honra do Senhor Jesus, essa criança, minha criancinha, tem 19 anos e eu continuo lá fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Antes eu fazia o quê? Cuidava da criança, né? Brincava, descia e brincava no parquinho, essas coisas. E cuidava delas duas. Cuidava dos quartos dela, do quarto delas. Depois foi dos quartos, porque cada um ficou no seu quarto. E hoje são todas duas moças. Eu continuo cuidando dos quartos, dos banheiros delas e delas. 19 e 21 anos, mas eu continuo fazendo a mesma coisa, tipo, né? Aí vocês falam, oh, e ela ainda tem babá? Não, não tem babá não, gente, pelo amor de Deus. Mas, voltando, nessa casa anterior, era só uma para tudo, porque a pessoa também não era rica, né? Não tinha essas condições. Mas tem pessoas que ela não tem condições, mas ela precisa de alguém para ajudar, né? Porque sai para trabalhar, tem criança, precisa. Eu entendo que as pessoas precisam. E não tem dinheiro para pagar duas funcionárias também. Então pagam um salário que não era, na época não era um mínimo, era um dinheiro que pagava. E eu lembro muito bem que antes era assim, a gente ia trabalhar em um lugar, aí se outra pessoa pagasse a mais, estava livre, procurava sair batendo nos portões da casa. E se alguma colega falava assim, ah, tá precisando de uma babá ali, tá precisando de uma coisa, você quer sair, podia sair para ganhar mais. Mas nesse lugar eu não ganhava salário, cuidava dessas crianças que eu amava, até hoje eu amo. Então, porque eu sempre gostei de criança, eu sempre amo criança. E sempre eu falei, aonde eu for, se eu for trabalhar em uma casa, se eu fosse trabalhar em uma casa que não tivesse criança, eu não ficava. Porque eu gosto de criança, para mim criança alegra a casa. Não gosto de casa que tem bichos, né? Eu posso até gostar de animal, mas eu não gosto de casa que tem cachorro, não gosto não. Mas tem criança, eu tô lá, eu gosto. E aí eu amava essas crianças, fiquei por muitos anos nessa casa, mas vamos botar lá para dormida. Como a área de serviço era pequenininha, varal, máquina de lavar, Iron dormia onde? Debaixo do varal, né? O varal aqui no teto. Botava-se o colchãozinho, e nessa época eu estudava. Depois comprou, acho que ficou até com pena, comprou uma cama. Na época chamava-se cama patente. Hoje eu não sei se existe mais essa cama. Que é uma cama que ela é de ferro, acho que era tipo ferro mesmo. Aí quando você abria, já abria junto com o colchão. Pequenininha. Aí dormia, aí quando amanhecia o dia fechava e deixava no canto. Mas aí eu estudava e já estava começando a namorar. Aí eu falava, ia pro colégio e fiquei dormindo pouco tempo.
porque eu não gostava de dormir ali. Aí eu falava, morava, na época, tinha a casa de meu irmão, e eu estava namorando com meu esposo hoje. Aí eu falava, hoje eu vou, ligava, hoje eu vou para casa porque não teve aula. Passavam uns 2 dias, eu falava, ligava para ela e falava, olha, só teve até a segunda aula, tô indo para casa do meu irmão, amanhã cedinho, mas cedinho, viu gente? Cedinho, lá para poder, era 6 horas da manhã, eu lembro que 6 horas da manhã, estava lá. E fiquei muito tempo, só que essa parte da dormida, tudo bem, não tinha lugar para dormir, mas poderia, eu acho, no meu pensamento, poderia, se tinha as crianças, poderia ser, dorme no quarto das crianças, bota o colchão no chão e dorme no quarto das crianças. Né? Não tinha esse conforto, essas crianças, tinha a cama tudo direitinho, mas tinha ar-condicionado também, eu lembro que tinha ar-condicionado. Bota um colchãozinho e dorme lá, mas não, passou. Aí vamos lá para a parte de, não, um apartamento pequeno, não era rica, como até hoje não é rica, tem umas condiçõezinhas, mas não é rica. Porque eu entendo muito bem o que é uma pessoa rica, uma pessoa que trabalha para ter suas coisas. Não é uma pessoa rica, é uma pessoa que vive direitinho, né? Classe média, mas não é rica. Mas nessa casa, gente, a gente não podia sentar no sofá. Não sentava no sofá. Eu lembro que quando os meninos começaram a crescer, entender assim, alguma coisa, aí quando eu nunca gostei muito de televisão. Aí quando eles ficavam assim, uma coisa assim, que eu ficava assim, em pé olhando, né? E lá em pé olhando. Aí ele falava, senta-te, tia. Senta-te, tia. Aí me puxava, ele assim, 10, 12 anos, menino, né? Abusadinho. Aí ele me puxava, me olhava, só falava, senta-te, tia, senta-te, tia. Mas eu não sentava. Por quê? Porque eu já fui pra ali, desde que ele, já tava bebê, quando eu cheguei, e o outro nasceu depois. Mas eu nunca sentei naquele sofá dela. Um sofazinho pequenininho, mas não podia. A empregada doméstica não pode estar no sofá. Vamos lá para a parte agora do almoço. Fazia comida, eu fazia comida. Se fosse, aí ela já tirava, né? Botava a quantidade certinha de bife, quando era bife. Aí fazia, tirava o pacotinho, botava lá 6 bifes. 2 dela, um de cada criança e 2 de quem? Do esposo. Irão comer o quê? Não tinha o que comer, Irão. Come qualquer coisa, ovo. Aí eu lembro que depois teve uma época que ficou um pouco complicado para eu cuidar das crianças, já assim de 3, 4 anos. 2, né? Uma de 2, outra de 4. Aí colocou-se uma babá para me ajudar, uma menina para me ajudar. Não vou dizer o nome dela não. Mas colocou essa menina. Eu vou dizer que ela não vai assistir esse vídeo mesmo. Rosângela. Elisângela. Aí colocou essa menina para me ajudar. E eu gostava muito até da menina. Viu? Me ajudava muito. E um dia teve o almoço. Eu não lembro qual foi o almoço. Frango assado. Só que era os pedacinhos já. Aí comeu. Todo mundo almoçou. As crianças almoçaram. Ela almoçou. E o patrão só jantava. Aí o que sobrou, ela falou logo. Olha, o que sobrar, guarda pra fulano. Não, o que sobrar não. Essa parte aqui é de fulano. Bota no pirex. Aí a menina chegou pra mim e perguntou, Iron, eu vou comer o quê? A gente vai comer o quê? Eu falei, eu não sei, porque ela pediu pra guardar. Eu nunca fui assim, não. Pediu, eu vou fazer, não. Se o dono da casa pede pra fazer assim, é assim. Obediência. Aí a menina falou, a gente vai comer o quê? Eu falei, eu não sei. Aí ela estava na sala, né? Tinha acabado de almoçar, estava lá sentada no repouso dela. A menina foi, a Elisângela. Dona fulana, a gente vai almoçar o quê? Aí ela falou, tem ovo. Aí a menina falou, ovo? Ovo eu como por opção na minha casa. Quando eu não quero comer outra coisa, eu como ovo por opção. Mas almoço, tendo o que comer, eu vou comer ovo. Ela... Mas eu nunca me importei, não, gente. Eu nunca me importei. Porque, graças a Deus, eu não vivo para comer. Eu como para viver. Então, para mim, qualquer coisa tá tudo bem. Mas a menina não gostou disso. Eu sei que não lembrou muito tempo, essa menina saiu. Já teve uma casa que eu trabalhei. Lembro muito bem como hoje fui tomar conta de 3 crianças.
menino, 3 meninos. Tinha um que era apaixonado por mim e eu por ele. Tinha 2 aninhos. Já tô saindo dessa casa, já tô indo para outra. Olha só o que a gente passa nessa vida. Nessa outra casa, eu cuidava dessas 3 crianças, o apartamento, e era a mesma rua. Eu saí primeiro, foi dos 3 crianças, depois que eu fui para essa que tinha esse um, depois nasceu outro. Na casa anterior que eu trabalhei, eram 3, apartamento grande, grande. O homem era bem empregado. Mas eu cuidava daquele apartamento, cuidava das 3 crianças, mas não dava conta, porque era muito grande e 3 crianças. E minha prioridade sempre foi o que? Olhar as crianças. Para mim, é. Se eu estou em uma casa, a casa pode estar até bagunçada. Mas se as crianças estiverem ali, eu não consigo arrumar a casa e deixar as crianças à toa. Eu não consigo. Eu cuido das crianças. E nessa casa eu trabalhava e estudava. Gente do céu. Eu trabalhava o dia todo. E eu era nova, né? Graças a Deus, eu estava bem forte. Hoje eu estou nova, estou forte, graças a Deus. Mas eu cuidava daquelas crianças. Quando dava o horário, eu ia para o colégio. Eu lembro como hoje. Mas os meninos também não eram a criança que... Hoje a gente vê as crianças bem alimentadas, né? O almoço eu lembro muito bem como era. Era miolo, era fígado, creme de espinafre e arroz. Eu lembro muito bem desses almoços. E ela que fazia. Essa casa era ela que fazia. Eu lembro que um dia eu cheguei do colégio. Estudava à noite, trabalhava o dia todo, estudava à noite. Graças a Deus por isso. E quando eu cheguei, gente, mas tinha tanta louça para lavar. Eram as 10h30 da noite. Mas a pia estava tomada de louça. Que eu me assustei quando eu olhei assim. Aí eu olhei para o fogão para comer. Nada. Nada para comer. Eu com fome. Não tinha pão, não podia pegar biscoito, que era dos meninos. Olha o que a gente passa, né? Olha o que as pessoas passam. E muitas vezes a gente não tem alguém para nos orientar. Eu aqui em Salvador, eu não tinha lugar de morar, eu não morava na casa de ninguém. Porque eu vim para trabalhar, não vim para morar na casa de ninguém. Meus irmãos já moravam aqui, meu irmão mais velho. Só que eu não ia morar na casa de meu irmão, eu tinha que trabalhar, né? Mas de vez em quando eu dava o escape para casa do meu irmão. Mas aí, quando eu olhei para aquela pia cheia de louça, aí eu falei, aí ela pegou, quando ela viu que eu cheguei, aí ela foi na cozinha, ela falou assim, ó, lava as louças e não faça barulho, porque doutor fulano vai sair amanhã muito cedo. Eu quase chorei, porque eu tava com fome, muita louça, trabalho do colégio para fazer e não tinha o que comer. Aí eu lavei, no maior silêncio, lavei aquela louça, aquela pia lotada, lavei tudo, não lembro se eu guardei. Aí uma fome, eu lambi. Tinha uma panela que tava, acho que tinha feito alguma, era creme de espinafre. Minha fome estava tão grande que eu nem gosto de espinafre, mas nesse dia acho que eu gostei. Aprendi a gostar. Comecei a lamber a panela do espinafre. Pra quê? Pra poder matar um pouquinho da fome. Aí fui pro quarto pra estudar. Fiz o trabalho do colégio, gente, até 00:30. Pra quê? Pra 5 horas da manhã estar acordada. É brincadeira? Aí depois, passando-se o tempo, a gente vai entendendo, meu Deus, quantas coisas, né, que a gente passa nessa vida. Depois que eu saí dessa, que eu fui para essa de 2, para mim ali já era melhor, porque ainda que ela não deixasse comer o bife, ainda que ela não deixasse comer o frango, mas de vez em quando tinha para comer o pão, tinha pão, de vez em quando tinha pão. E aí quando eu chegava, que eu via que não tinha pão, eu falava, fulano, não tem pão. Aí me dava o dinheiro para eu comprar. Compra ali 2, compra ali 2. Aí depois eu comecei a entender, falei, sabe de uma coisa? Não, teve um dia que eu pedi. Ela falou assim, de novo? Eu falei, meu Deus, a gente come pão hoje, amanhã eu preciso de pão, né? Aí ela falou, de novo? Eu falei, ó, nunca mais eu peço dinheiro para pão. Aí, graças a Deus, nessa época eu já estava mais para casa do que lá. Comecei assim, pedia um dia para ir para casa, pedia outro dia, daqui a pouco eu falei, eu não vou dormir mais. Aí comecei a ir sempre para casa do meu irmão, mas voltava cedão para não
tomar advertência, né? Aí eu voltava cedo para trabalhar. Mas aí eu comecei a levar o dinheiro, comecei a levar o quê? Meu pão. Já passava, comprava meu pão e no outro dia relevava. Então, mas essas coisas deixou feridas? Essas coisas me deixou magoada? Não. Essas coisas só me fez mais forte. Essas coisas me fez eu aprender a lutar pelos meus direitos. Hoje, eu não aceito menos daquilo que eu mereço. Hoje eu não aceito. Então você não pode aceitar o menos que você merece. Não pode. E eu sei que tem pessoas que precisam de funcionária, mas ela não precisa fazer essa funcionária uma escrava. E ainda nesse século XXI, tem pessoas que se submetem a esse tipo de coisa. Porque eu já vi pessoas sendo xingadas na casa da patroa, sendo humilhada, e a pessoa não tem força para dizer, dar um grito de socorro, ir embora, procurar outra coisa melhor, porque eu não ficava, gente. Se eu fosse para um lugar que eu via que não estava bem, essa que eu disse da comida, eu fiquei muitos anos, não vou dizer aqui o tempo, porque vai que a pessoa assista, eu digo que não assiste, mas você sabe como é a nossa rede social, então vai que assista. Mas eu fiquei muito tempo na casa dela, porque fora a comida, não tinha problema. Eu estava dormindo mais em casa mesmo, e me respeitava no dia que eu achei que... Foi eu que disse que não quero mais, mas já tinha muitos anos. Então, se você quiser ver mais história real, fica por aqui. Já chega se inscrevendo, deixa seu comentário, deixa aí sua opinião, que eu vou trazer mais vídeo para você. Vou trazer mais realidade. Isso aqui que eu estou contando a você, não é uma história que eu ouvi, é uma história que eu vivi. E é por isso que eu estou falando para você, tá bom? Então não aceite menos do que você merece. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tem um vídeo aqui segunda, quarta e sexta, toda semana, às 18h30. Então esse é o nosso vídeo e tchau, tchau.